Vamos receber Bruno Corano, que é economista e que participa com a gente aqui todas as quartas-feiras, direto de Nova York, já está pronto. Hoje a gente tem um monte de assunto legal, né, Bruno? Uma ótima tarde para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao Top News. Olá, Maurílio, obrigado por me receber mais uma vez e boa tarde aí a todos os telespectadores. A gente que agradece. A gente está vendo aí esse movimento do Bitcoin, né? Continuando o movimento de alta no mercado. Hoje chegou a marca de $61 mil, uma valorização de pelo menos 7% no dia. Talvez eu já esteja até desatualizado, daqui a pouco o Saravalli entra nesse papo também para a gente falar a respeito disso, mas de fato esse já é o maior valor desde novembro de 2021 e que consolida o seu desempenho após ter sido o melhor investimento do ano passado. A minha pergunta para o Bruno Corano é muito simples: para onde vai o Bitcoin? Quero ver responder. Perguntar é fácil, né? Bom, primeiro, eu acho que tem grande chance de você estar desatualizado, porque está subindo desenfreadamente. Para onde vai parar, ninguém sabe. Eu estava assistindo eu vou chamar de mesa de debate, mas era online, né? Então não tinha mesa nenhuma. Onde alguns grandes investidores arriscam dizer que possa chegar a 100 mil o Bitcoin. E eu não vou dizer que isso é impossível, eu não estou aqui de forma alguma incentivando a compra, mas a gente está num momento que tem o halving, que para quem não sabe, vou explicar de uma outra forma. Eu acho que quase não, todas as moedas do mundo, todos os ativos, né, que são lastreados em uma moeda, a moeda ela pode sofrer um processo expansionário, e em geral ela sempre sofre, os países sempre emitem mais moeda, mais ou menos, com maior ou menor frequência, e todos os países sofrem inflação. O Bitcoin, ele é um bicho diferente, porque ele não sofre esse processo expansionário, ao contrário, ele tem uma quantidade definida, e isso não vai mudar, embora esteja aumentando aos pouquinhos, mas só tem mais, acho que 2,5 milhões de bitcoins para serem disponibilizados, o que é muito pouco. Então, e ao contrário, essa velocidade vai caindo. Então, ele não sofre esse processo de expansão, o que tende a valorizar a moeda, que é o halving, que a gente está aí praticamente 50 dias desse ciclo, né? Então, isso está puxando o preço para cima. A criação dos ETFs de Bitcoin, os rumores de que o SEC vai liberar ETFs de outras cryptocurrencies, então leva o Bitcoin junto nessa empolgação. E uma opinião pessoal minha é que a gente está fazendo aqui talvez seja o principal ingrediente dessa alta, que é a promoção, a divulgação. Só se fala nisso, todo mundo tem um sentimento de deveria ter investido. Quando estava 16 mil, ninguém queria investir. Agora está mais de 60, todo mundo quer. E pode chegar a 100? Eu acho que pode. Nos halvings anteriores, a moeda chegou a se multiplicar por 10. Então, ainda tem muito fôlego. Estou quase investindo, e olha que eu nem gosto de cryptocurrency. E aí, Saravalli? Você que é o cara dos investimentos aí, o que você traz para essa conversa aí para a gente? Boa tarde, Bruno, tudo bom? Boa tarde, bem, e você? Tudo ótimo. Eu acho que é justamente essa pergunta, assim, como é que está o view, assim, a gente tem um pouco da percepção, vamos dizer assim, do B2C, né? Que somos nós, os telespectadores que estão vendo. Eu acho que já faz parte muito da cultura, aí você me corrija se eu estiver errado, mas muito da cultura do americano, né? Investir em ações, agora investir em criptomoedas, Bitcoin, acho que já está muito enraizado. O brasileiro tem um pouco de tudo, né? Mas como é que está essa percepção no mundo institucional? Porque a gente até tem dúvida, assim, pô, quem que está comprando? Para mim, eu acho que está começando a ter um fluxo institucional. Como é que está o debate, né, no mundo institucional, que a gente já começa a ver ali um grande banco começando a incluir ali na sua estratégia de alocação, né, como diversificação, né, grandes bancos que talvez nunca falaram sobre incluir, mesmo que seja um percentual muito pequeno, né? Eu costumo dizer o seguinte,
não faz muitos anos, né? Acho que 2 anos atrás, o ruído era o seguinte: se alguém no JP Morgan tivesse mexendo com Bitcoin, seria demitido. Hoje, essas grandes instituições, elas inclusive incentivam a compra agora dos ETFs, né? Mas eu posso estar errado nessa informação, mas investidores institucionais, em geral, não têm mandato para entrar num produto sem lastro. E aí é onde quem é fã de criptomoedas fica bravo comigo. Qualquer outro produto financeiro, ele tem algum lastro. Ele vai subir ou descer baseado em algum indexador, algum aspecto. Ou é o faturamento da empresa, ou é o nível de risco daquele recebível. A criptomoeda não tem lastro. Então, não deixa de ser um produto de investimento, mas ele é especulativo. E, em geral, produtos de especulação, os investidores, os veículos institucionais não têm mandato para isso. Eu posso estar errado, pode já ter algum fundo aí que pegou com seus cotistas a carta branca de faça o que você bem entender, mas a subida, eu acho que ela é majoritariamente movida pelos investidores, pessoas físicas, e pelo sentimento de não querer ficar de fora. Eu invisto há 30 anos. A gente dá muito duro para bater índices e para ter uma média de retorno anual de 10% em dólar. E aí você vê o Bitcoin disparando 7% em um dia, até o grande investidor se questiona, fala, não, mas pôr um trocado ali que possa virar pó, também não vai custar nada, né? Quem sabe já de 10 vira 100. Muito bom. E só para complementar, eu sei que talvez seja um assunto ainda novo, mas não sei se você está acompanhando a parte de regulação. Parece que tem interesse também de outras aprovações, né? Você acha que existe espaço, a demanda justificaria? Aprovação no sentido assim, de ETF de Ethereum, né? Que é a segunda maior criptomoeda na sequência, em termos de valor de mercado, né? Você acha que o mercado norte-americano já está com a regulação preparada para dar os próximos passos? Porque, se fala em memória, acho que é um assunto para maio, né? Então, enfim, vai chegando os próximos passos do mercado, né? Demorou muito os ETFs, né? Mas acho que também até com pressão aí de lobistas, que é bastante comum nos Estados Unidos, acabou aprovando, né? Como é que você vê os próximos passos dentro da SEC, enfim, da demanda no mercado, em relação a essa evolução, né, como alternativa de diversificação, enfim, ou ETFs, né, que acho que é os veículos mais comuns, né? Eu acho que justamente esse rumor de que vai ser aprovado vem ajudando o Bitcoin a se valorizar, porque aí vai tudo na mesma esteira, né? Essa atração de caixa. Eu acho que vai ser aprovado. Seria muito estranho ser regulamentado somente o Bitcoin e não outras criptomoedas. Por que só o Bitcoin? Então, eu só não sei com qual nível de amplitude e liberdade esses produtos vão ser criados. Mas eu arriscaria dizer que eles devem vir com uma regulamentação quase que assim, coloque na cesta o que você quiser, e desde que as pessoas saibam o risco do que elas estão comprando. Então, e aí eu acho que vai abrir uma briga, uma concorrência no bom sentido, pela construção de ETFs que tenham dentro dessa cesta as melhores cryptocurrencies. Vai acabar acontecendo aí um processo seletivo natural. Um outro motivo, ainda complementando a resposta anterior, eu acho que que as cryptocurrencies, mas em especial Ethereum e Bitcoin, vão subir, porque assim que os juros americanos cair, vai ter uma debandada dos investimentos de renda fixa procurando outros ativos. E se uma fração da fração for para criptomoedas, isso já vai ser uma avalanche de dinheiro, né? Então é mais um motivo para ter maior procura dos criptoativos. Bruno, queria falar um pouquinho com você a respeito de inflação. A gente tem inclusive um dado muito aguardado para amanhã, que inclusive é o termômetro
do Fed, né, para as próximas decisões e tudo mais, mas os economistas começam a se questionar aí se a gente está entrando em uma década de uma inflação persistente e uma inflação na casa aí dos 4%. Que debate é esse e o que tem de real e o que tem de palpável nessas primeiras percepções aí dos economistas, na sua opinião? De uma forma muito objetiva e sem dar uma explicação muito técnica e chata, a gente diria o seguinte: quando a gente olha nas últimas décadas, a inflação sempre disparou com o petróleo. A gente não está discutindo aqui por que o petróleo subiu, mas a gente está discutindo que existe uma correlação muito grande. E um outro indexador muito importante é o nível de caixa que as pessoas têm naquele momento. A gente chama de M2, mas que é um assunto meio, até eu como economista acho meio chato e meio técnico. O fato é que a gente observou dos anos 70, do final dos anos 70 até o meio dos anos 90, alguns períodos de inflação resistente. Eu participei de uma mesa de debate essa segunda-feira longa, onde alguns economistas se questionam, ninguém afirma isso, mas se questionam se talvez nós estejamos entrando em um ciclo de inflação resistente, onde ela não vai subir, mas ela também resiste em ceder ao ponto que nós gostaríamos, que é uma inflação bem baixa. É muito difícil ter essa resposta. O cenário atual é absolutamente atípico. Quando a gente olha gráficos e dados, e pena que eu não tenho como compartilhar a minha tela, a grande verdade é que assim, a inflação subiu muito rápido por um motivo que no último século não existiu, que foi a pandemia, ela que principalmente afetou a capacidade produtiva, as cadeias de suprimento. Então a gente poderia classificar como uma inflação por falta de insumos e materiais, mas que não é tão simples porque veio como contrapartida uma enxurrada de dinheiro que alguns economistas diziam não, já foi absorvido pela economia, e outros agora percebem que talvez não, talvez ainda as pessoas ainda estejam falando de um jeito bem simples, de bolsos cheios. Eu sei que tem muita gente passando aperto, mas do ponto de vista global de economias ricas, ainda tem o receio de que as pessoas ainda estejam de bolsos cheios, por isso o consumo não para. Então é um receio. Eu acho que eu vou ter muitas outras novidades em relação a isso com o passar das semanas, porque essas nossas reuniões acontecem todas as segundas e a gente está muito atento a isso. E amanhã mesmo vem novas publicações, a gente vai ter a cada semana novos índices para ir vendo o que o cenário mostra, né? O Bruno, até para uma das discussões que os economistas falam que olhando, tem uma preocupação grande com a China, né, com o ritmo de crescimento chinês, mas o economista sempre tem algum lado positivo, né? Que seria esse possível exportação de desinflação chinesa para o mundo, né? Então, aqui no Brasil, a gente acompanha muito o mercado, e uma das grandes reclamações, por exemplo, né, o Maurício está aqui para me corrigir, mas por exemplo, a Gerdau, todo dia sai a Gerdau e fala, pô, está entrando aço aqui no Brasil que com preço muito mais baixo, melhor, enfim, competição. Como é que você vê esse possível exportação de desinflação chinesa para o mundo, né? Se isso poderia ser um catalisador positivo, se isso também é um debate acadêmico junto com o Fed, enfim, com o mercado, ou não dá para colocar na conta, ou já foi tudo, aquela parcela de desinflação já foi incorporada, né? Como é que está esse assunto, né? Ou seja, do mundo colaborar até hoje, né, Maurício? Acho que hoje pela manhã aqui no Brasil a gente teve a leitura do GPM, né? E o GPM também sofre muito da parcela de exportação e está acumulando aí um índice assim, mais negativo do que se esperava, né? Mas como é que você vê o mundo talvez se traduzindo em taxas de inflação melhores nos Estados Unidos ou não, né? Ou já está grande parte aí já incorporado nas projeções, ou já trouxe a inflação para o patamar mais baixo, já fez esse efeito que deveria ocorrer, né, no curto prazo?
É muito difícil dizer se realmente a economia chinesa vai desacelerar ao nível de provocar um processo de deflação local que, em razão das cadeias de suprimento, impacte outros mercados. É bem difícil. Eu arriscaria dizer que ela não tem toda essa força. Eu não acho que as cadeias globais têm tamanha dependência no sentido financeiro, econômico, a ponto de que uma deflação lá seria tamanha que impactaria nos outros mercados. Eu acho que o crescimento na China de antes tem tudo para não se repetir mais, ainda assim a economia vai continuar crescendo, salvo se eles tiverem uma tremenda dor de barriga em relação à crise imobiliária, que já está instalada, mas está tentando ser combatida, né? Semana passada a China liberou recursos para as incorporadoras e construtoras que estão passando aperto. E quem, por enquanto, está pagando a conta é o próprio chinês, porque a Bolsa de Valores chinesa está derretendo, né? Então, quem está pagando a conta é o mercado interno. Mas isso ainda não se refletiu positivamente para o mercado externo, no sentido de que você trouxe, de pagar menos pelos insumos e suprimentos que eles produzem. Agora, essa dinâmica econômica é tão complexa que a gente eu não me arrisco eu teria que procurar, assim, quem é o economista expert em cadeias de suprimentos com visão focada em Ásia e Oriente, para a gente ainda assim questioná-lo e ver se as teses dele são sustentáveis. Tamanha complexidade do assunto. Boa. Ô Bruno, deixa eu só fazer uma pergunta aqui fora da pauta. Na verdade foi um assunto de ontem, e aí você me corrige também se estiver errado, mas parece que aqui no Brasil a gente comentou tanto, mas eu não vi os americanos ou a Bolsa comentar, precificar tanto esse assunto, que foi o déficit orçamentário nos Estados Unidos, que começa a ser comparado até a países que estão com uma situação fiscal horrorosa, como o caso da Itália, e seguem piorando. Parece que nos próximos 2, 3, 5 anos só vai piorar, né? Como é que você vê essa preocupação? Os Estados Unidos e não importa, eu vou continuar aumentando meu déficit e esse quem quiser que me respeita. Como é que é esse assunto de déficit orçamentário aí, o tamanho da preocupação em relação a esse tema? Eu tenho 2 colegas, um americano e um brasileiro, que entendem muito desse tema. Só que a gente, infelizmente, não consegue se encontrar com muita frequência. A gente se encontra uma vez por mês. E a gente está justamente, eu estou nesse processo de sugar informação e aprender com eles em relação a isso. Porque se a gente seguir pelos livros, pela cartilha, isso é uma bomba relógio, né? É insustentável. Ao mesmo tempo, o mundo inteiro praticamente está quebrado. É quase como se todo mundo gira alavancado. Todos os países vivem equilibrando os pratinhos. Alguns podem estar deficitários, outros não, mas todos têm dívida. Então, quando você olha uma economia global que toda ela está enrascada, acaba que talvez essa seja a resposta, né? Porque ela é uma economia interdependente, onde todo mundo vai empurrando suas dívidas, criando um processo gradual expansionário para ir se sustentando. Como você disse, os Estados Unidos deve, a dívida vai crescer, e o mais estranho é que internamente, eu estou falando do mercado financeiro, né? Eu não estou falando das pessoas que têm a responsabilidade de gerir a máquina pública, mas o mercado ignora. A gente vê mercado acionário, taxa de juros, todos os indexadores e sinais e indicadores principais da economia, eles caminham de forma descolada. Perdemos mais 1 trilhão. Ignoram, segue o baile e vai se emitindo mais dívida e vai se captando. Então, o que eu diria, e essa é uma opinião minha, é que, para nossa sorte, o mundo gerou muita riqueza nessas últimas décadas, então acaba que esse dinheiro tem que aterrissar
aportar em algum lugar. Os Estados Unidos continuam de longe sendo o local mais seguro. Então, por mais que eles devam, eles acabam sendo, estranhamente, né, quem mais deve, quem está mais enrolado, é aquele que ainda assim tem a maior credibilidade. Então, é um antissenso, né? Mas é o que a gente vem assistindo há anos. Até onde essa corda pode esticar, eu acho que dá para esticar bastante ainda. E eu realmente espero uma mudança nas próximas décadas de forma que se equilibre isso, porque não é saudável, né? Em última instância, isso é um outro ingrediente que pode gerar um problema inflacionário interno. Bruno, para a gente fechar nosso papo, a gente já está chegando ao fim dessa nossa entrevista, sempre boa a sua participação. Lembrando que tem Manhattan Connection no domingo. Bruno Corano também está lá na bancada, também dando dando opiniões importantes, contribuindo bastante com os debates do programa. Na programação aqui da BMC News, todo domingo, 10 da noite, Manhattan Connection. Para fechar, eu queria que você comentasse também o que a gente falou um pouquinho aqui no primeiro bloco, a respeito dessa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o atual presidente do G20 também, o Brasil ocupando essa cadeira rotativa, que falou justamente sobre essa taxação e sobre essa diferença que existe entre os pagamentos de impostos das pessoas mais pobres e das pessoas mais ricas, mais precisamente dos bilionários. Ele falou isso para o mundo ouvir, para os ministros da Fazenda das maiores economias do mundo, para os presidentes de bancos centrais das maiores economias do mundo, que é preciso reduzir essa diferença, reduzir essa desigualdade na cobrança de impostos. Está no caminho certo? É o fórum ideal para falar sobre isso, na sua visão e na sua opinião? De trás para frente, eu lançaria a seguinte pergunta: será que tem fórum ideal? O que eu sei é que o Brasil não está no melhor momento de credibilidade. O Haddad, ele não tem ainda essa notoriedade internacional, essa credibilidade para levantar essa bandeira, embora ele tenha dado um recado. Eu sequer tenho uma opinião formada se é certo ou errado, se faz sentido ou não essa proposta. O que eu sei é que não existe uma das ferramentas para se equilibrar a distribuição de riqueza é taxar as empresas mais ricas, as pessoas mais ricas. Isso é uma forma de você tentar trazer um equilíbrio para o quanto o Estado pesa sobre as pessoas e sobre as empresas. Mas eu também não acho que os bilionários devam ser punidos, porque existe uma visão, e eu acho que essa visão é ainda maior no Brasil, de que se você é rico, muito rico, milionário ou bilionário, você ainda é uma má pessoa, você é culpado. Mas eu acho que o cara que ficou milionário ou bilionário, ele ajudou muito a economia, ele gerou muito emprego. Se ele ficou bilionário, outros ficaram ricos e milionários. Então, ele deve pagar um pouco mais de imposto? Um pouco. Mas isso vai resolver os problemas de desequilíbrio, os problemas fiscais e todo esse desarranjo? Também não acho que a resposta seja por aí. Então, por mais que eu concorde que tenha que ter uma escala de maior riqueza, mais contribuição, tanto para empresas quanto para pessoas, eu não acho que é aí que a gente vai ganhar esse jogo do desequilíbrio. O maior problema está na gestão das despesas, no Brasil e nos Estados Unidos. Porque mesmo aqui poderia se taxar todo mundo, subir brutalmente. Não vai resolver. O que vai resolver é equilíbrio de gastos. No Brasil é a mesma coisa, tem que gastar menos. Por mais que queiram acharcar os empresários e as empresas, não tem como pagar a conta. Se paga a conta fazendo boa gestão. E é esse que é o maior problema. Então, eu não acho que é... Só que essa pauta soa legal, né? Vamos lá taxar os bilionários. Pega bem. Eu tô com vocês, eu sou do povo. Vocês estão aqui no meu coração, defendo os interesses de vocês. Mas do ponto de vista da ciência econômica,
numa coisa não se sustenta. Se a gente for para as planilhas e para os números, é discurso, não vou dizer que está errado de novo, mas não é isso que vai fazer a gente ganhar o jogo. Só para fechar, a gente quando estava falando sobre esse assunto, o Saravalli trouxe uma informação que a gente trouxe com mais detalhes agora. É de um exemplo de uma bilionária americana que acabou de doar $1 bilhão para uma faculdade de medicina em Nova York, Faculdade de Medicina Albert Einstein. E isso significa que a partir de agora alguns alunos vão ter aulas gratuitas depois dessa doação, porque a faculdade acredita que vai encontrar nessas pessoas aí grandes referências para a medicina, pessoas que tradicionalmente não teriam essa oportunidade, agora poderão fazer e poderão cursar a medicina. Então aí é um exemplo de como o problema não é o dinheiro ou a concentração do dinheiro na mão de uma pessoa ou outra, mas a intenção de para onde ele vai e como ele é distribuído. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço, um ótimo programa aí para vocês e nos reencontramos semana que vem. Tá combinado. Obrigado, Bruno. Bruno Corano, ao vivo aqui no Top News.